Teleaula Natal. Olá, meninos e meninas. Eu sou o professor Zé Antônio Melo de Souza. Meu sinal em Libras é o dedo indicador e polegar pegando no óculos, descendo, fazendo a letra J no A. A cor da minha pele é parda, olhos pequenos, óculos de grau, boca pequena e lábios grossos. Uso uma camisa branca e uma calça preta. No primeiro slide, como também no seguinte, nós temos um fundo branco, 3 linhas paralelas azul, à esquerda, no rodapé e à direita. No primeiro slide, nós temos no canto superior o nome da Secretaria Municipal de Educação, ao centro a disciplina Ensino Religioso. Estamos na 6ª aula, que tem como tema Vida e Morte na Perspectiva Religiosa no Ocidente e no Oriente. No slide seguinte, nós trazemos a imagem do mapa mundi, que está dividido com a linha imaginária, comumente conhecida como meridiano de Greenwich. À esquerda temos o Ocidente e à direita o Oriente. Esse mapa foi trazido com o objetivo de marcar Ocidente e Oriente, porque trabalharemos com esse conceito nesta aula. No próximo slide, temos outro mapa mundo, sendo que esse está colorido, marcando as divisões político-geográficas dos países. No próximo slide, temos a visão histórica do pensamento religioso no Ocidente e no Oriente. E aí nós trazemos as duas visões, a visão ocidental e a visão oriental. Visão ocidental é uma visão linear da história da vida, isto é, tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia irá terminar. Na visão oriental, temos uma visão cíclica da história e da vida, isto é, a história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade a eternidade. Mais na frente a gente vai perceber a influência dessa visão nas crenças de ressurreição e reencarnação. A ressurreição na visão linear e a reencarnação na visão cíclica. Próximo slide. E aí nós trazemos 3 religiões do Ocidente, judaísmo, cristianismo e islamismo, que apesar de terem esse nome, não surgiram no Ocidente, mas no Oriente Médio. Mas é classificado como ocidentais por terem se expandido mais pelo Ocidente. Próximo slide. Consideram-se religiões orientais o hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo e shintoísmo. Próximo slide. Nós trazemos um texto que tem como título O que, afinal, é a vida? Já que falaremos sobre vida e morte, no Oriente e no Ocidente, trazemos esse texto para refletirmos sobre, afinal, o que é a vida. Passarei a ler. Num lindo dia de sol, por volta do meio-dia, fez-se grande silêncio na orla da mata. Os passarinhos haviam escondido suas cabecinhas sobre as asas e tudo descansava. Foi quando Bem-te-vi espiou por entre as folhagens da árvore e perguntou: o que afinal é a vida? Todos se surpreenderam com esta pergunta difícil. O Bem-te-vi deixou o seu galho, deu uma grande volta pelo campo e voltou em seguida ao seu lugar à sombra da árvore. Uma roseira à beira do caminho estava nesse momento abrindo o botão, desenrolando uma pétala após outra, dizia: a vida é só alegria e brilho. Por entre o gramado denso, uma formiga carregava uma haste 10 vezes mais longa do que ela própria. Numa parada para descanso, disse: a vida não é mais do que trabalho e cansaço. Uma abelha, voltando de sua excursão pelo campo, carregadinha de néctar, observou: a vida é um misto de trabalho e prazer. Ouvindo estas reflexões sábias, o botão não pôde deixar de dar o seu palpite. A vida é uma luta no escuro. Quase teria dado briga entre os animais se não tivesse começado a chover. E a chuva dizia: a vida consiste de lágrimas, só lágrimas. E a chuva seguia adiante para o mar. Aí as ondas se jogavam com toda a força contra a rocha e gemiam. A vida é uma luta constante e sem êxito por liberdade. Muito alto no céu,
Uma águia perfazia círculos majestosos. Ela exultava. A vida é um esforço para subir. Não muito longe da margem, estava uma árvore já curvada pela tempestade e disse: a vida é inclinar-se sobre uma força maior. Então veio a noite, silenciosamente. Uma coruja deslizava pelo campo em direção à mata e disse: a vida é aproveitar as oportunidades enquanto outros dormem. Finalmente, o silêncio cobriu o campo e a mata após algum tempo. Chegou um jovem e caiu na relva, cansado de dançar e beber. A vida é uma busca constante de felicidade e uma longa corrente de decepções. De repente, a aurora se levantou em todo o seu resplendor e disse: assim como o dia é um instante na vida, assim a vida é um instante da eternidade. Texto do livro Viver e Conviver, de Carnísio Maia. No slide seguinte, temos a seguinte pergunta: quais religiões iremos abordar para dialogarmos sobre nosso tema no Ocidente e no Oriente? E aí nós escolhemos duas religiões, no Ocidente o judaísmo e no Oriente o confucionismo. A visão da vida e da morte para o confucionismo e para o judaísmo. Para o confucionismo. Para Confúcio, a vida deve ser mais evidenciada que a morte. Isso se dá a partir do princípio filosófico de vida elaborado por ele, quando da construção da doutrina confuciana, que consta de bondade, homem superior, comportamento adequado, consciência de vontade e arte e música. No slide seguinte, temos do lado esquerdo uma imagem de um homem de baixa estatura, representando Confúcio, fundo amarelo. Este homem é barbudo, tem bigode, sobrancelhas grandes, tem uma manta em 3 cores, marrom, azul e branco. Ao lado dessa imagem temos um texto. Confucionismo é uma tradição religiosa filosófica idealizada por Confúcio, um filósofo muito influente da China antiga, que tinha por princípios fundamentais a valorização da pessoa, da comunidade e das autoridades. Nesse slide a gente percebe que o confucionismo, ele valoriza tanto a pessoa como a comunidade, como as autoridades, mostrando-se uma filosofia que preza pela cidadania do cidadão naquela sociedade de então, na China antiga. No slide seguinte, temos alguns conceitos do budismo, nomeados por palavras estranhas à nossa língua, né? O Zen, que é bondade, a virtude mais elevada, o amor ao próximo. Junchu, homem superior, que é o conceito do homem atingir a perfeição quando é sábio, humilde, sincero, amável e justo. Zhengming, que é o comportamento adequado no dia a dia. O Ti, que representa o poder e a autoridade de governar com equilíbrio e justiça. Seguido por mais alguns conceitos no slide seguinte. Li, que é a consciência de vontade do céu. Os governantes devem promover vida confortável ao povo, ofertando educação moral e rituais, pois só assim o homem é capaz de cultuar seus ancestrais e deuses do universo. Wen, que representa artes e música, toda expressão artística é encarada como uma riqueza da sociedade. Segundo Confúcio, o conjunto desses princípios faz com que o ser humano alcance o Tao, que é a harmonia da vida e do mundo. Já no judaísmo, a vida é estritamente valiosa, pois foi o Deus Todo-Poderoso quem deu e bem orientou o homem. Na Torá, escolhe, pois, a vida. No livro de Devarim, capítulo 30, versículo 19. Esta valorização se dá a partir do cumprimento dos mandamentos divinos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não desejar o mal nem as coisas do outro.
Devarim é o quinto livro da Torá, livro religioso e sagrado do judaísmo. Mesmo com destaques à filosofia e à questão social humana, Confúcio reconhecia a espiritualidade e o sobrenatural no ato da morte. Por isso, para ele, há duas grandes virtudes neste momento: o ritual e a benevolência, sendo estes um padrão de conduta social a ser seguido por todos os familiares do morto. Do lado nós temos um quadro com a seguinte pergunta: se nós não entendermos a vida, como poderemos entender a morte? Confuso. No slide seguinte, neste slide nós temos um texto e uma imagem. O texto à esquerda e a imagem à sua direita. À esquerda temos o texto que diz o seguinte: o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a terra prometida. Do lado direito, temos uma imagem em quadrado, com fundo vermelho, com um homem ao centro. Este homem é barbudo, tem bigode, usa turbante e túnica. E ele está segurando com as duas mãos um cajado em madeira. A seguir falaremos sobre a visão da morte e também dos rituais no confucionismo e no judaísmo. Primeiramente falaremos sobre o confucionismo. Para o confucionismo, assim como para as outras religiões, a morte é um processo pelo qual todo ser vivo tem que passar. No entanto, este é o momento em que o ser deixa a sua existência física e passa a existir como um espírito, que passará a ajudar os vivos a alcançarem a harmonia e a prosperidade. Percebemos aqui que para o confucionismo, a morte é inevitável ao ser humano. É um processo inevitável, inerente à existência humana. Em seguida, no slide seguinte, falaremos sobre os rituais fúnebres no confucionismo. O funeral confuciano é algo singular. É um momento onde se observa diversas particularidades, como o uso de cores diferentes para os familiares, forma de choro e lamento, oferenda de comida, a queima de incensos e papéis, mesa de jogos de azar, o uso de tabuinhas de madeiras com o nome dos antepassados das famílias e outros costumes, outras práticas. Em seguida, no slide seguinte, falaremos sobre os rituais fúnebres no judaísmo. No judaísmo, apesar de simples, o funeral segue um ritual de lavar o corpo, vestir roupas brancas e os parentes rasgam suas vestes, em sinal de perda do ente querido, a dor da partida. Já a pedra que se coloca sobre o túmulo do morto é para lembrar que somos pó e ao pó retornaremos. Acho que vocês vão lembrar, os mais velhos, do costume de se colocar pedras em cruzeiros ao longo da estrada, né? Isso é um costume judaico que está presente em nossa cultura. No próximo slide, faremos as considerações finais da nossa aula de hoje. Tanto no judaísmo como no confucionismo, a vida é exaltada e valorizada como um bem precioso que deve ser preservado para sempre. Já a morte é um acontecimento que espanta ambas, mas que é encarada como inevitável. Em sendo assim, a forma mais sadia de se vivenciar este momento é reverenciando os ancestrais no confucionismo e chorando o ente querido no judaísmo. Assim, se ameniza a dor e se compreende que este evento faz parte da existência humana. Obrigado a todos pela atenção e nos veremos na próxima aula.